Se você trabalha com qualidade e acha que o maior problema da sua empresa é a auditoria ou a fiscalização, talvez esteja olhando para o lugar errado. Eu sou Eni e este é o Qualidade Sem Filtro, onde a norma encontra a realidade. Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Qualidade Sem Filtro. Hoje eu estou novamente com a minha amiga, essa baita profissional Amanda. Muito obrigada, Amanda. Obrigada pelo convite. Eu só tenho que agradecer por você estar aqui de novo. Quem não sabe, hoje foi um dia muito intenso de trabalho, né? Uma semana inteira, então... Só que eu não poderia deixar de perder essa oportunidade de ter a Amanda aqui de novo com a gente. Muito obrigada de coração. Obrigada pelo convite, muito honrada de estar aqui. Quem não conhece a Amanda, só nos nossos primeiros episódios, a Amanda foi a nossa líder aqui em audiência, pediram bis. Tivemos muitos feedbacks bacanas. Nossa, adorei o podcast da Amanda, que ela falou, aplico no meu dia a dia. Amanda, ela é daqui de Minas, como diz ela, mas hoje ela vive em Blumenau, então eu não poderia deixar de perder essa oportunidade, né, Amanda? Sim. A gente gravar, mas pode se apresentar também. Tá bom. Bom, então eu sou a Amanda, né? Pra quem não viu meu primeiro episódio, volta que vale super a pena, né, Amanda? Nós falamos sobre controle de qualidade. Controle de qualidade, isso. Então, sou a Amanda, sou gerente do controle de qualidade. Hoje eu atuo em 6 empresas de um grupo muito grande de material hospitalar, né? Então, eu já estou há 15 anos no ramo da saúde, né? Mas 10 deles já é na qualidade. Na área da qualidade. Então, bastante tempo, né? E estou aqui para contribuir um pouquinho. Acho que a gente escolheu um tema muito importante, de muito desafiador. Acho que vocês vão gostar. Eu tenho certeza, e nada melhor do que a Amanda, essa pessoa de peso que vem falar sobre a gente, sobre o não conformidade. É um tema que eu sei que quando fala dá até um arrepio, né, Amanda? Para quem trabalha com qualidade, para quem está à frente do seu negócio, que nada mais é do que a não conformidade, aquilo que saiu errado, né, Amanda? Aquilo que não era esperado. E, enfim, Amanda, como que a gente pode definir essa não conformidade, esse problema? O que seria uma não conformidade? Uma não conformidade, ela é um desvio, um parâmetro fora, seja da especificação, seja da legislação, seja de alguma normativa, seja de algum acordo de cliente, né? Então, é tudo que está fora de algo previamente estabelecido. Então, é algo que eu busco, que eu espero, que eu crio uma expectativa e eu sou frustrada por não atendimento disso, né? Sim. Eu acho que a gente pode muito fazer uma analogia em relação à qualidade, que eu digo que qualidade é você atender a expectativa de quem vai comprar ou de quem vai consumir aquele serviço. Sim. E é claro que o supra-sumo é você exceder essa expectativa positivamente. E aí, quando acontece algum desvio, a gente entende que isso é uma não conformidade, né? E a gente fala muito desse tema em auditorias. Eu vou levar uma não conformidade. Sim. Porque é algo que não atendeu ali de uma forma com excelência, o que se espera, né, Amanda? Acho que para exemplificar, por exemplo, essa caneca, né? Hoje eu tenho uma especificação que fala que ela pode ir do lilás ao roxo escuro. E ela chega rosa. Sim. Então é algo que está fora daquele parâmetro previamente estabelecido. Claro, né? E não quer dizer que vai impactar quem vai utilizar, porque ela vai continuar firme, resistente, Sim. vai atender a função dela, só que a expectativa em torno do produto em si, ele não foi completo, ele não Sim. atendeu, e eu trago muito isso às vezes quando a gente está fazendo treinamento, mas só foi um pedacinho de plástico, ou só faltou um número, Sim. uma não conformidade, Sim, né, Amanda? É uma não conformidade. E Amanda, depois que a gente sabe que é uma não conformidade, já foi dito, né, o que é essa não conformidade, como que a gente trata isso? Como que eu trato uma não conformidade? Vamos lá, a gente depende muito da origem da não conformidade, tá? Então vou te dar alguns exemplos. Vamos lá. A gente tem um fluxo, por exemplo, hoje, quando é uma não conformidade originada de um fornecedor. Então chegou o material para mim, eu avaliei que a caneca tá rosa, ela deveria ser roxa, né? E eu vou abrir uma RNC, que a gente chama, um relatório de não conformidade para o meu fornecedor. Formalizar isso. Era para ser roxa e chegou rosa. E o que ele vai fazer? É ele que vai tratar. Eu não vou ficar falando para ele, a ação que você tem que fazer é A, B ou C. Ele vai resolver, ele vai falar, Amanda, eu resolvi o seu problema, não vou ter mais o problema da caneca rosa, para isso eu tomei ação 1, 2 e 3. Uhum. E aí, como que eu vou saber se resolveu ou não? Se foi eficiente ou não. Através dos novos lotes que eu vou receber daquele fornecedor, para saber se aquele desvio, a caneca continua vindo rosa ou está começando a vir roxa. Se começar a vir roxa, resolvido. Eu não quero saber se a ação 1 foi concluída, se não foi, eu quero ver que os próximos lotes eu não recebi. Perfeito. Assim como eu também tenho
não conformidades que podem ser originadas no meu próprio processo produtivo. Então, por exemplo, eu vou produzir um curativo que vai num cartucho 10 unidades. Sim. E eu ir lá fazer uma inspeção e tem 9. Entendi. É um problema do meu processo. Então eu vou investigar, é uma questão de maquinário, às vezes não fez uma manutenção preventiva, às vezes a máquina está com alguma rebarba interna que está segurando a quantidade de curativo para não chegar no cartucho. É uma questão operacional, às vezes a pessoa que conta. Então eu vou ter que entender aquela causa, tratar a minha ação para que não saia produto naquela condição do meu processo. Então é algo interno que eu preciso tratar internamente. Certo. Né? Tem fluxos também que são voltadas para não conformidades identificadas em auditorias, fiscalizações, né? Entendi. Então é algo que vem uma pessoa externa, Sim. ela vem na minha empresa, ela dá alguns apontamentos, seja uma não conformidade, seja uma oportunidade de melhoria, seja uma observação, né? Se é não conformidade, eu sou obrigada a tratar, né? Mas se é uma observação e oportunidade de melhoria, eles têm pesos menores, né? E aí cabe à empresa avaliar se faz sentido ela corrigir aquilo se ou é um não. momento oportuno também, né? Exatamente. Aí eu vou internalizar esse relatório com esses desvios e trabalhar internamente. Tem casos, por exemplo, que envolvem prestadores de serviços críticos. Então a gente tem, por exemplo, o que a gente considera, né? Refeitório, empresa que disponibiliza alimentação, né, para os colaboradores. Tem questão de transportadora, detetização, esterilização, que são casos críticos para o ramo da saúde, que a gente também tem um contrato com esses prestadores de serviço. E vou dar um exemplo, né? Tá no contrato que o caminhão tem que ser fechado. Chega um caminhão aberto para carregar a carga, eu não posso ter um material hospitalar em contato com chuva, enfim, né? Então ele não está seguindo um escopo de contrato. Então aí eu já envolvo compras, eu já envolvo quem é o líder daquele contrato, né? Se eu vou continuar com aquele prestador de serviço, se eu vou mudar o prestador de serviço, se eu vou reavaliar o escopo do contrato, ou se ele vai ter que me pagar alguma multa, né? Então tudo que envolve contrato envolve mais pessoas, jurídico, enfim, né? Certo. Então é uma outra tratativa. Assim como a gente pode ter também não conformidades oriundas, por exemplo, de uma calibração. Calibração é algo muito crítico para o setor também da saúde, né? Então, por exemplo, eu posso ter uma balança, e aquela balança ela era para ser calibrada em fevereiro, por algum motivo o prestador de serviço não veio, né? E eu preciso de continuar utilizando ela. Então, eu preciso fazer análise daquele risco, né? Então, porque às vezes também ela não é nenhuma não conformidade, né, Amanda? Exatamente, mas eu preciso mapear isso. Porque se o auditor, por exemplo, chega lá e fala, você está usando calibração... Você fala, não, peraí. né? Não, está usando um equipamento com calibração vencida, você vai falar, opa, peraí, eu mapeei esse risco. A calibração está vencida, mas eu tenho outras etapas de verificação no meu processo que eu consigo controlar, ou eu uso um pezinho padrão até que a próxima calibração seja realizada, né? Assim como a balança também pode ter caído e ela tá tendo variação, né? Então é algo que eu também vou tratar ali de uma forma diferente. Às vezes eu vou ter que mandar para uma manutenção, enfim, né? A tratativa é diferente. Uma calibração diferente, né? Então uma tratativa é diferente. Então depende muito da origem do desvio para saber como que eu vou tratar, porque nem tudo vai ser questões internas, tem coisas que vai ser da empresa para fora, né? Sim, nem tudo depende, né? Dependendo da via como essa não conformidade chega. Mas você falando, eu lembrei de uma frase que quando você... Olha para você ver, Amanda, que bacana isso. Quando você faz parte do problema, seja pessoal, profissional, você também faz parte da solução dele. Com certeza. Né? E nesse caso, quando o problema ele é detectado internamente, seja por uma auditoria interna, por um monitoramento mesmo do processo, ou às vezes também tem a via externa, através de uma auditoria, uma fiscalização, você faz parte disso. Né? Então eu tô até pulando um pouco aqui, porque vai juntando as ideias e realmente a não conformidade é algo que está ali sobre a sua alçada para que você possa resolvê-la da melhor forma. E para você resolvê-la da melhor forma, não é você ter respostas prontas. Eu acredito, né, Amanda, que tem essas etapas dessa tratativa, né? Com certeza. Eu acho que as etapas, assim, acho que tentando trazer num cronograma, né? É um rito, né? É um rito. Eu acho que o primeiro é identificar o problema, né? Depois que você identificou, existem as medidas de contenção que a gente chama, né? Muitas vezes a gente fala
ações legal. imediatas, medidas de contenção. Nunca tinha ouvido falar. Contenção é aquilo que você tem que fazer imediatamente. Imediato. Então, por exemplo, às vezes eu tenho 24 horas para notificar a Anvisa de um problema. Né? Então, eu tenho que fazer naquele momento. Né? Exatamente. Tem casos em que eu tenho que bloquear o estoque que está no meu centro de distribuição, para eu não comercializar mais aquele lote. Então, é uma questão que eu tenho que fazer ali. Sim. Né? Então, por exemplo, às vezes é uma perícia do Inmetro, que eu preciso pagar um boleto, uma multa. Também vai ser ali, né? Eu tenho um prazo para pagamento, vai ser uma ação imediata, né? Então, assim como também, para fazer uma análise de causa, depois da ação de contenção, a gente faz análise de causa. Para isso, a gente utiliza algumas ferramentas, Sim. né? As ferramentas mais utilizadas hoje, né? São 5 porquês, né? Que é porquê. Até chegar na causa raiz, né? A gente utiliza muito também o diagrama de Chikawa. Muitas pessoas também conhecem como 6 M's, espinha de peixe, tudo a mesma coisa, né? É onde a gente leva várias ideias de possíveis causas, né? E depois a gente vai verificar o que realmente faz sentido a gente trabalhar em ação, a gente trabalhar em melhorias, né? Sim. E não tem problema a gente colocar, por exemplo, no Ishikawa, algo que não vai ser tratado. Então, por exemplo, uma questão ambiental, né? A umidade do ar pode impactar nesse desvio, mas não tem como eu controlar determinadas coisas, né? Então, uma tempestade, algo nesse sentido. Então, eu vou mapear aquele risco e vou justificar porque que aquilo está fora do meu alcance. Entendi. Né? E aí, depois dessa investigação, acho que a gente vem ali para ação de fato, né? Ação corretiva, ação preventiva. Isso. Para depois eu saber se isso foi... Olha para você ver, você identifica, tem as medidas imediatas, investiga a causa, aí você decide o que você vai fazer, toma a ação e aí finaliza por aí, Amanda? Não, aí tem a avaliação de eficácia. O que é essa avaliação de eficácia? Muita gente esquece disso, né? Muita gente esquece, é muito importante, né? Então, por exemplo, às vezes eu fiz uma análise de causa e eu falei, eu quero que esse desvio, uma contaminação, por exemplo, né? Eu quero reduzir 50% das minhas não conformidades relacionadas à contaminação, né? Então, se hoje eu tenho 10 problemas, sei lá, daqui 6 meses eu quero ter 5, metade dos problemas. Sim. E aí, chegou esse tempo, eu realmente tenho 5, eu continuei com 10, eu tô com 20, Sim. Né? Então, às vezes, eu não tratei o problema e esse problema também aumenta, né? O que é pior, né? Então, por isso que é importante a avaliação de eficácia, porque se aquilo realmente não foi eficaz, a gente tem recorrência daquele problema, a gente precisa voltar para a prancheta, trabalhar em novas ações para que realmente aquilo seja resolvido de uma vez por todas. Para validar aquilo que foi... pressuposto, né, que foi proposto, na verdade, desculpa, para ver se aquilo realmente é eficaz. Só que, Amanda, eu tenho percebido isso nas auditorias que eu realizo, que às vezes as pessoas, elas validam uma ação com 15 dias, 30 dias. Eu falo, gente, será que isso foi tempo suficiente ter uma recorrência? Não. E eu vou eu vou ser bem honesta com você. Por exemplo, às vezes a gente trabalha bastante para resolver um problema, mas hoje no mercado da saúde, lógico que varia de ramo para ramo, sim, né? Mas hoje, os produtos que a gente fornece, né, ele leva para ter um reflexo, por exemplo, de mercado, né, de 6 a 12 meses. O que quer dizer isso? Que o produto, depois que ele é comercializado, né, por nós, ele vai às vezes para um distribuidor, ele vai para uma farmácia, ele vai para um estoque de um hospital, que muitas vezes vai demorar ainda para ser consumido. E eu só vou perceber que aquele material tem um problema na hora que eu vou usar. Sim. Então, às vezes, eu demoro de 6 meses a 1 ano. Meu Deus. Então, às vezes, eu faço uma melhoria num produto hoje, que eu só vou perceber uma redução, uma queda, por exemplo, nas reclamações depois desse período. Meu Deus, então você tem que esperar esse período, né? E eu vejo muito isso e eu posso dizer que eu também faço parte disso, né? Desse time, que quando chega essa não conformidade, a gente que é da qualidade, a gente tem um mal-estar, né? Porque isso coloca em xeque a sua competência, a sua gestão, né? A gestão da qualidade, da sua equipe, tira o sono da gente. É algo que geralmente a gente não se espera para uma não conformidade. Por mais que a gente tenha as ações preventivas ali, você não está esperando por isso. Não. Então ela tira você totalmente da sua zona de conforto, ela tira você do seu escopo de trabalho, da sua programação, do seu tempo disponível ali. E como eu disse, eu confesso que às vezes a gente quer resolver rapidamente.
para demonstrar que, olha, já resolvi o problema, página virada, vamos arquivar, bola para frente, vida que segue. Então, me causa um pouco também de desconforto quando acontece algo e eu vou questionar, as pessoas têm as respostas prontas para isso, né, Amanda? Sim. E aí eu não sei se você também tem essa mesma percepção que a minha, e se a gente também pode trazer isso como os erros mais comuns nas tratativas das não conformidades. Isso é um dos grandes erros, né? E não só isso, eu acho que um outro erro, né, que é muito comum, né, é a gente culpar as pessoas. Então, o problema foi a Mariani que fez essa peça errada, né? E aí, às vezes, eu tiro a Mariani, eu coloco a Joana, e a Joana vai fazer aquela peça com o mesmo problema, porque às vezes eu não dei condições para que ela faça certo, ou às vezes a máquina que está com problema. Então, por isso que às vezes, quando a gente vai falar muito de tratamento de não conformidade, a gente não pode culpar as pessoas. Sim. A gente tem que entender a condição que a gente dá de trabalho, porque muitas vezes a gente vê assim, análise de causa é o quê? Treinamento. Uhum. Treinamento, né? Isso é muito comum, né? Sim. E nem sempre só o treinamento vai resolver. Mas é suficiente, né? Às vezes a gente precisa gastar um tempinho mais ali investigando para ser realmente ter uma resolução definitiva, né? Ainda não saiu esse episódio, mas eu gravei recentemente com a Carol e a gente falou muito sobre isso com a Caroline, que é muito mais fácil a gente colocar a culpa nas pessoas. Inclusive, eu até compartilhei uma história que eu, sendo auditada, a fiscal me chamou a atenção, porque durante todo o meu plano de ação, eu colocava a culpa nos funcionários. Né? Treinamento. E não é só isso, né, Amanda? Não é só isso. E eu acho que isso vem muito com a cultura também. Eu tenho percebido isso em realizando auditorias, que as pessoas querem sair de uma auditoria. Eu até entendo essa expectativa, essa cobrança interna que tem dentro de uma empresa com zero não conformidade. E quando você aponta uma não conformidade, que seja uma, parece que o mundo da pessoa acabou. Sim. Né? Para quem está ali à frente, para quem é responsável e é cobrado por isso. E às vezes também quando uma empresa recebe uma reclamação, ela acha ruim da pessoa estar reclamando. Então eu vejo que a gente tem que pegar esse sentido, a gente também falou sobre uns podcasts anteriores sobre isso, de uma não conformidade, um caso que veio à tona publicamente. É lógico que existe toda uma questão moral, enfim, mas trazer isso para um lado positivo, como um lado de melhoria também, e quem sabe, Amanda, uma oportunidade de negócio, uma oportunidade de mercado, né? Tirar essa cultura forte que a não conformidade é ruim, eu sei que não é boa, sim, mas eu mudar essa mindset, né? Esse pensamento meu, que não é, Amanda? Com certeza. Eu acho que quando a gente fala de não conformidade, assim, vem um peso muito grande, né? De que, nossa, isso vai dar trabalho, nossa, isso é um problema. E aí, muitas vezes, vira rixa, né? Entre produção e qualidade. Eu até quero liberar, o outro não pode liberar. Então, a gente vê muito cada um querendo puxar a corda pro seu lado, né? Mas a gente, acho que precisa ainda evoluir muito quando a gente fala não só de uma empresa ou outra, das empresas como um todo. Porque o problema não é de ter desvios. Acho que desvios todas as empresas vão ter, é natural, todo o processo não é isento de falha. Então a gente está falando desde um parafuso de um carro, que pode causar uma morte. Sim. Às vezes em 1 milhão eu vou ter 3 que vai ter problema. Sim. Né? Então assim, é natural ter problema, mas como que a empresa se comporta, vai se reagir perante isso, né, Amanda? Reagir em relação à agilidade, em relação à seriedade no problema, em transparência, né? Porque eu acho que isso é muito importante também no reflexo do mercado. O cliente, ele sente quando a empresa está sendo verdadeira, né? Nossa, Amanda, quando a empresa, total isso. Então, assim, às vezes não tem problema a empresa falar assim, vou demorar 1 mês para te resolver, para te mas eu vou te dar uma resposta efetiva e que faça sentido. Exatamente, que eu resolva o problema. Ou não que você vai lá, monta um kit, manda pro cliente, pronto, acabou, finalizou, beleza. Exatamente. Às vezes o cliente vai ter aquela sensação imediata de que, nossa, beleza, resolveu o meu problema. Mas se ele for comprar de novo, talvez ele não vai ficar satisfeito, ou ele nem vai comprar de novo com medo de ter o mesmo problema, né? Então, acho que a gente precisa ter seriedade, tratar, e eu acho que uma das iniciativas assim, muito legal que eu vejo em várias empresas é o quanto as melhorias que os funcionários trazem para a empresa deve ser valorizado, sabe? Porque às vezes são iniciativas tão básicas de serem feitas e agiliza tanto o processo, evita não conformidade, então dá essa abertura, dá essa abertura para a empresa, para o funcionário trazer uma oportunidade de melhoria, para ele ser ouvido, né? Para ele ser ouvido. Muitas vezes a gente vê empresas que dão premiações, que bacana, né? Tem fórum nacional, fórum regional, enfim, empresas que dão viagens, empresas que dão vários prêmios, né?
E essas ideias também Para devem ser muito incentivar valorizadas. essa participação, né, Amanda? Para incentivar essa participação e para a gente começar a trabalhar mais de forma preventiva e não corretiva, Sim. depois que o desvio já aconteceu, né? Então, Sim. acho que isso também é muito importante. E com certeza, após que você faz uma ação efetiva, realmente, às vezes ela vai tomar um tempo ali, naquele momento, mas ela não vai se repetir. Então, venha problemas novos, mas não os antigos. E é muito importante ter essa participação das pessoas, né? Trazer todo mundo para próximo, trazer todo mundo junto. Quando você está expondo uma não conformidade, você não está expondo uma fraqueza sua, Não. muito menos o seu setor. Então, Sim. acho que é desmistificar esse conceito de não conformidade e tentar trazer ele de uma forma mais natural, uma Sim. forma mais acessível para as pessoas, para que elas possam participar de fato e resolver de uma forma eficiente esse problema ou essa não conformidade, né, Amanda? Sim, com certeza. E eu vejo assim que, acho que até para... acho que nós da qualidade, a gente acaba sendo muito exigente com nós mesmos, né? E às vezes a gente é muito processual e a gente quer que os outros sejam da mesma forma e não vai. E a gente também precisa aprender que existe um meio termo, uma forma de ser mais flexível, né? Então, por exemplo, tem coisas em que realmente é normativo, não tem como. Mas tem coisas que às vezes vai causar um desabastecimento de mercado, vai causar uma perda muito grande financeira para a companhia, que é algo que fala, não, isso aqui o impacto vai ser insignificante em vista desse valor ou desse desvio propriamente dito, e a gente precisa também, nós quando dá qualidade, que às vezes eu vou liberar com esse desvio, dá aquele sentimento de frustração, que tipo, eu fui, vi o desvio, apontei, eles vão liberar, né? Nossa, Amanda, você falando, eu vi uma reportagem essa semana de um grande CEO, de uma grande marca, não sei se você vai saber qual é a marca, mas enfim, ele disse que um dos maiores segredos dessa empresa de ter crescido tanto é isso, nunca você esperar ter 100% de certeza para startar um projeto, para liberar um produto, lógico, dentro, né, da normativa e enfim, mas ele fala para o time dele, temos 70% de conhecimento, 70%, bora para frente. Quando você esperar tudo ser perfeito, tudo ser bem alinhado, e isso, eu já conheço pessoas muito próximas a mim que tentou trabalhar a qualidade e não deu certo, por quê? Porque ela não se enquadrou, ela não soube trazer, às vezes, um pouco para a teoria e para a prática, né? Então, acho que é ter esse discernimento, esse crivo de decisão, que, até que ponto essa não conformidade realmente vai me prejudicar, realmente vai colocar em risco a saúde de quem vai consumir esse produto, e analisar esses riscos e o que a gente consegue chegar nesse meio termo. Hoje, sem sombra de dúvida, eu vejo que é uma das maiores qualidades de um profissional da qualidade, não é aquele que é rígido, mas é aquele que tem aquele traquejo, que ele sabe até onde ele pode ir, né? Até de uma forma que não vai prejudicar, mas que ele também tem que ter essa forma mais flexível de ver as coisas e de pontuar também, né, Amanda? Com certeza, eu acho que é algo que a gente, como qualidade, a gente tem que aprender, que é uma dificuldade, né? É uma dificuldade, com certeza, e a gente vai aprendendo só apanhando, né, Amanda? Sim. Você tá me fazendo lembrar tanta coisa da minha vida desde quando eu comecei, meu Deus. A gente apanha demais e vai aprendendo também sempre. Sim. Porque qualidade é isso, né? É isso. É um desafio por dia, é muito dinâmico. Não só qualidade, né, gente? Qualquer coisa. Você que tem qualquer negócio, você tá ali, que seja um cliente reclamando para você, que seja um fornecedor que não te entregou no prazo que precisava, que seja um funcionário que faltou no dia, tudo é não conformidade. Sim. Porque tudo saiu ali dentro do script, né? Então, eu saber tratar isso, eu ter essa resiliência, e no final do dia eu falar, nossa, apesar de tudo, estamos aqui bem, seguimos, isso acho que é o principal, né, Mandita? Com certeza. Mandita, muito obrigada por você ter vindo. Muito obrigada pelo convite. A gente pensa uma coisa e sai outra, né, Amanda? Se eu fui convidada novamente, quer dizer que tudo deu certo no primeiro episódio. Com certeza, e eu tenho certeza que esse também não vai ser o último, se Deus quiser. Muito obrigada, viu? Se esse episódio fez sentido para você, se você trabalha com qualidade, se você não trabalha com qualidade também, se você achou legal, compartilha com alguém. Ajuda a gente a divulgar o nosso podcast Qualidade Sem Filtro e participe também, dando dicas de temas que vocês gostariam de ouvir, tá bom? Muito obrigada. E para a gente se despedir, a gente sabe que qualidade não é só norma, qualidade também é decisão. Muito obrigada. Tchau, tchau.